este Espírito. Porque não o vê nem o conhece. Mas agora veja o que está escrito ali, o que Jesus está a falar. Mas vós o conheceis. Como é que eles o conheciam se o Espírito Santo ainda não tinha sido dado? Porque Ele habita convosco e estará em vós. Por outras palavras, Ele está a dizer assim, olhem para mim, eu sou. Eu sou. Porque Jesus era o único que estava habitando com eles. Mas vós o conheceis. Quem é que eles conheciam? Jesus. Jesus. Ele diz, Ele habita convosco e estará em vós. Senhor, nesta manhã, nós exaltamos o nome do Senhor pelo Espírito Santo. Senhor, Tu estás conosco, habitas em nós, e esta é uma realidade que ninguém nos pode roubar. É uma verdade eterna. Por isso, Senhor, nós hoje vamos falar, Senhor, sobre esta bênção do Espírito Santo. E nós te damos graças, fala conosco, com cada um que está aqui esta manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, cada um de nós, cada crente, cada cristão, cada irmão que faz parte do corpo da Igreja de Cristo, tem que estar em verdadeira comunhão com o Espírito Santo. Cabe-me a mim, como líder, estar em comunhão com o Espírito Santo. E eu quero incentivar, eu quero inspirar, eu quero exortar, eu quero encorajar a todos a terem esta comunhão, esta intimidade com o Espírito Santo. Por quê? Por quê? Porque é o Espírito Santo que está a operar e a falar nesta terra hoje. É Ele que está a manifestar-se hoje aqui nesta terra, no tempo presente, é Ele. Por exemplo, se nós lermos em Hebreus 1:1, conforme diz a palavra do Senhor, Hebreus 1:1, vejam ali, diz o seguinte: havendo Deus, o Deus Pai, o Todo-Poderoso, havendo Deus antigamente, no Velho Testamento, falando muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a seguir diz o seguinte: a nós, nestes últimos dias, falou-nos pelo Filho. A nós, falou-nos pelo Filho, quer dizer, Deus Pai, o Todo-Poderoso, falou aos pais, falou a todo mundo pelos profetas. Quando eles falavam, eles diziam, assim diz o Senhor, assim diz Deus. Era Deus a falar. Depois, no Novo Testamento, até a ressurreição, nestes últimos dias, falou-nos pelo Filho. Era o Filho Jesus a falar. E Ele falou, e tem os evangelhos que nos mostram exatamente isto. Mas acontece é que depois, diz lá em São João 17:4, Jesus está falando e Ele diz assim: Pai, eu glorifiquei-te na terra, tendo acabado a obra que tu me deste a fazer. Então Jesus teve que ir para a cruz, morreu e ressuscitou. E depois, antes disso acontecer, Jesus falou uma coisa tremendamente importante, que é o que está lá em São João 14:26. São João 14:26, Jesus falou uma coisa tão importante. E essa coisa é que Ele diz que vai enviar. Vou enviar
aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai vai enviar em meu nome, Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O ajudador vai vir. Jesus ainda estava vivo. Ele diz, ele não está aqui ainda, mas ele vai vir. E quando ele vier, ele vai vos ensinar todas as coisas. Aleluia. É este Espírito Santo que eu quero falar esta manhã. Se nós tivermos comunhão com Ele, se nós tivermos aquela intimidade com Ele, a palavra diz que Ele vos ensinará todas as coisas. E vos fará lembrar tudo quanto eu vos tenho dito. Quer dizer, tudo o que Jesus falou, tudo o que Jesus disse e ensinou, Ele está a dizer, o Espírito Santo vai te lembrar de tudo isso. Vai te lembrar. Então, meus irmãos, é maravilhoso. O Espírito Santo foi enviado no dia de Pentecostes. Todos nós sabemos. E hoje, o que é que diz a palavra? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ali não diz, ouça o que Deus Pai quer falar. Ali não diz, ouça o que Jesus vai falar. Mas diz lá o quê? Que o Espírito Santo vai falar. O que o Espírito Santo diz à igreja. Meus irmãos, porque é o Espírito Santo que hoje está a falar, está a operar. É o Espírito Santo. Agora, se o Deus Pai quiser falar à igreja, quiser falar a si e a mim, será que Ele pode fazer? Claro que Ele pode fazer. Claro. Mas como é que Ele vai fazer? Ele vai falar pelo Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que está falando à igreja, às pessoas. Se Cristo, Jesus, quiser falar, será que Ele pode? Claro que Ele pode e vai. Como é que Ele vai fazer? Ele vai falar através do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que está falando hoje. É o Espírito Santo que está falando hoje. E meus irmãos, é verdade, porque Deus não é um Deus de confusão. Diz lá em 1 Coríntios 14, 33, 1 Coríntios 14, 33, diz ali claramente que o nosso Deus não é um Deus de confusão. Como na igreja dos santos. Agora imaginem uma coisa. Imaginem isto. Nós queremos ouvir a voz de Deus. Quem quer ouvir a voz? Todos? Aleluia! Estamos abertos para isso. Agora, uma coisa. Se Deus Pai decidisse falar conosco, falar. Mas Cristo Jesus também está falando. A falar. E o Espírito Santo depois fala, quem tem ouvidos ouça o que Ele fala. E por outro lado temos o inimigo que quer falar também para misturar, para confundir as outras vozes. E como é que nós íamos fazer com tantas vozes? Assim, todo mundo a falar, não é? Mas como Deus não é um Deus de confusão. Deus falou no Velho Testamento, Jesus falou no Novo Testamento e depois de Pentecostes agora o Espírito Santo está falando. E é esse que nós temos que dar ouvidos. Deus não é um Deus de confusão. Glória ao nome do Senhor. Pois, por isso é que eu disse no início, que nós temos que ter esta comunhão, esta intimidade com o Espírito Santo. Porque Ele é uma pessoa que vive em nós. Nós lemos lá em 1 Coríntios 3, 16 e 17. Diz lá,
Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita, mora, reside em vós. E se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Primeiro, o Espírito Santo não vai morar, não vai habitar num santuário cheio de pecado, imundícia e outro. Não! O lugar onde ele habita é um lugar santo. Sou eu e vocês. E nós lemos também, lá em 2 Coríntios 4:16. Interessante. Nós lemos ali em 2 Coríntios 4:16 o seguinte. Que ele não é de confusão, como nós já lemos ali, mas que ele habita em nós. E ali em 2 Coríntios 4:16 diz assim: por isso não desfalecemos. E ainda que o nosso homem exterior, o homem carnal, seja consumido, o interior, o homem interior, contudo, se renova de dia a dia. Se você fizer um estudo a este versículo, aqui existem dois homens ou duas pessoas. Existe a pessoa exterior, que é isto que eu estou a ver aqui. Mas existe dentro desta pessoa que eu estou a ver, existe outro homem ou outra pessoa, que é o Espírito Santo. Vejam bem, aqui está a dizer que o homem exterior, nós só somos um exterior, uma casa, um templo, onde o homem interior, ou o Espírito Santo, habita, mora, reside. E ainda que a nossa carne se corrompa, ou morra, ou desapareça, o interior ele vai se renovar dia após dia, que é o Espírito Santo em nós. Isto é só para garantir que ele está em ti e está em mim. Ele mora dentro de nós. Sabem, nós não podemos ter comunhão ou intimidade com coisas materiais. Não podemos. Nós não podemos ter comunhão com uma árvore, ou com um carro, ou com uma mesa, ou com uma casa, uma cadeira, uma máquina. Nós não podemos ter intimidade, comunhão com coisas materiais, mas nós só podemos ter comunhão com pessoas. Com pessoas. Irmãos, e aqui eu tinha outro estudo para fazer convosco, mas eu não vou entrar lá, mas só vou tocar. Eu já ouvi, vocês já ouviram, de certeza absoluta, pessoas dizerem assim: ai, eu adoro crianças. Ai, eu adoro uma bacalhoada. Oh, ai, eu adoro aquele prato. Ai, eu adoro isto. Ai, eu adoro aquilo. Você já ouviu isso? Ah, mas pastor, isto é só uma maneira de falar. Não, de acordo com a palavra de Deus, diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Nós só adoramos a Deus. E nós amamos as pessoas. Eu não amo, por exemplo, eu não amo o meu carro. Não, eu gosto do meu carro. Eu não amo um prato de comida, eu gosto. E há uma diferença. Estão a perceber? Então, quando aqui fala que ainda que o nosso homem exterior se corrompa com tudo o interior, se renova em dia a dia. Aqui nos está a dizer, olha, tu, o homem exterior, tem intimidade, tem comunhão, tem aquela intimidade com aquele que está dentro de ti, que é o Espírito de Deus.
Tu não podes ter intimidade com uma cadeira, com o microfone, não podes. Mas podes ter intimidade com aquele que habita dentro de ti. Comunhão com aquele que está dentro de ti. Primeiro, meus irmãos, porque nós vemos na palavra do Senhor, a própria palavra a dizer-nos lá em 1 João 2,15, diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Não amem nada do que é do mundo, seja carro, seja casa, seja dinheiro, não amem nada do que há no mundo. Se alguém ama as coisas do mundo, o amor do Pai não está nele. Já ultrapassou uma linha. Nós não somos chamados a amar as coisas do mundo. Nós somos chamados a amar as pessoas, a amar Deus. Ama o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Agora o próprio Senhor diz assim: olha, não ames o mundo, nada do que há no mundo, mas ama a mim. E depois Jesus diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Nunca nós vimos na palavra do Senhor para amarmos coisas materiais. Nunca. Mas para amar a Deus. Agora, meus irmãos, amar e viver com uma pessoa, isto significa ter comunhão com ela. Significa reconhecimento mútuo. Significa comunicação. Significa participação. Significa intimidade. Agora ouçam, por favor. Eu só posso dar fruto no meu casamento se eu tiver intimidade com a minha esposa. Amém? Eu não posso dar fruto no meu casamento se eu estiver aqui, a minha esposa estiver em Portugal ou no outro lado qualquer. Tem que haver entre nós uma intimidade, uma comunhão, estarmos completamente ligados, senão não existe fruto. Da mesma maneira, nós só podemos dar fruto espiritual se nós tivermos uma intimidade, uma comunhão com o Espírito Santo. E aí o fruto é natural, é normal na vida dos filhos de Deus. Agora, nós podemos ter o Espírito Santo de uma maneira formal nas nossas vidas e não gozarmos daquela comunhão com Ele, aquela intimidade com Ele. Nós podemos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Num casamento, há o casamento e o marido pega na mulher e pode levar esta esposa para casa de uma maneira legal, de uma maneira perfeita e gozarem de uma vida íntima, de uma vida linda, de uma vida em que eles compartilham tudo um com o outro. Mas também o marido pode levar a esposa para casa e não lhe ligar nada. Não passar cartão, pode deixá-la sozinha a um canto, tê-la como um objeto e não compartilhar nada com ela, usa e abusa dela e não tem aquela comunhão, aquela intimidade com ela como devia. E por causa disso é que hoje há tantos divórcios. Não há intimidade, não há comunhão, não há comparticipação, nada!
As esposas não deem cotovelo ao marido aqui, hein? Ouve. Hã? Bem, nós também, meus irmãos, do mesmo modo isto acontece com o Espírito Santo. Quando nós sabemos, ainda que nós saibamos que o Espírito Santo está conosco, e a palavra nos diz que nós somos o templo de Deus e o Espírito Santo está conosco, se nós o deixarmos a um canto da nossa vida, da nossa casa, do nosso casamento, se deixarmos o Espírito Santo a um canto da igreja, a nossa vida e a vida da igreja passa a ser uma coisa árida, seca. Onde não há fruto mais, porque não há intimidade com o Espírito Santo. E se nós tomamos esta atitude de deixar o Espírito Santo de lado, a palavra diz assim que nós estamos a entristecer o Espírito Santo. E diz lá em Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Como é que eu não vou entristecer o Espírito Santo? Eu vou ter intimidade com Ele, eu vou falar com Ele, eu vou comunicar com Ele, eu vou me aproximar dEle. Espírito Santo, toma o primeiro lugar na minha vida. Tu sabes mais do que eu, tu podes mais do que eu, tu conheces mais do que eu. Toma o primeiro lugar na minha vida. Toma o primeiro lugar na minha vida. Glória ao nome do Senhor. E então aí, meus irmãos, é assim. Meus irmãos, vejam bem, se nós não tivermos esta vida com o Espírito Santo não vai atuar mais na nossa vida. Não vai atuar mais na igreja. E Ele quer, Ele está pronto. Quando o crente tem esta atitude com o Espírito Santo, por o Espírito Santo, eu já dou uns exemplos, Espírito Santo de lado. Diz a palavra do Senhor, o amor de muitos esfriará. Quando nós temos esta atitude, o amor começa a esfriar. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E diz lá, por o homem ter esta atitude, por termos esta atitude, diz que, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios, diz que muitos apostarão da fé, vão cair da fé. A fé passa a não ter valor na vida deles. Irmãos, deixa-me dizer isto. Nós podemos ter todo o conhecimento teológico. Nós podemos conhecer muito a respeito da Bíblia. Nós podemos ter muito conhecimento da doutrina. Nós podemos até ter muitos dons na nossa vida. Mas se não tivermos esta íntima comunhão com o Espírito Santo, nós não vamos ver resultados nenhuns. Tudo o que alcançarmos é na nossa força. E aquilo que eu alcanço na minha força, eu tenho que manter na minha força, que só dura uma estação, depois cai. Depois cai. E nós lemos lá em Romanos 8, versículos 5 a 8, nós lemos isto assim, vejam bem. Pois os que são segundo a carne, se a gente não dá lugar ao Espírito, vamos atuar na carne. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Versículo 6 diz assim, porque a inclinação da carne é, olha aí, se eu puser o Espírito Santo a um lado, e eu fizer as coisas à minha maneira, isto vai levar à morte, porque eu tenho posto o Espírito Santo fora. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Eu não
quero ser inimigo de Deus. Se eu fizer as coisas à minha maneira, e não à maneira do Espírito, eu estou a tornar-me inimigo de Deus. Porque a carne não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quantos aqui querem agradar a Deus? Temos que andar em Espírito, meus irmãos. Temos que ter comunhão com o Espírito, meus irmãos. Temos que estar ali. Você ora ao Espírito Santo, ore! O Espírito Santo, se o Espírito Santo fala conosco, Ele fala com a igreja, nós podemos falar com Ele também. Houve uma ocasião, houve um irmão que diz, eu não sabia que a gente podia falar com o Espírito Santo. Eu falo com Deus, sim, falo com Deus, em nome de Jesus, mas não sabia que a gente pode falar com o Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo fala conosco, nós não podemos falar com Ele? O Espírito Santo, meus irmãos, é maravilhoso. Eu já falei aqui sobre isto. E também já falei lá com muitas pessoas. Já falei com muitos irmãos de outras eles têm outro ver, outro parecer. E falando com eles, já falei com muitos deles, eles dizem assim, eu tenho comunhão com Deus e com Jesus, baseado na palavra de Deus. E o Espírito Santo, eu quero Pentecostes na minha vida, mas não quero um pentecostalismo, como se vê por aí fora. Quer dizer, não cabe na cabeça de uma pessoa. Pentecostalismo vem do Pentecostes, e o Pentecostes é a descida do Espírito Santo. Simples como isso. Agora, há outros tipos de crenças por aí fora que eles não dão ênfase ao Espírito Santo. Eles só oram a Deus em nome de Jesus, mas o Espírito Santo está num canto. E eles dizem até, eu já ouvi isso, que os pentecostais têm a mania dos dons, têm a mania de falar em línguas. Isso não é de Deus. Já me disseram, crentes, já me disseram isso. Logo, eu posso chegar a uma conclusão simples, que essas pessoas que falam dessa maneira não têm uma intimidade com o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo, e eles sabem que o Espírito Santo está falando hoje. Deus falou, Jesus falou, e agora está a falar o Espírito Santo. E não tarda muito que o Espírito Santo vai ser levado quando a igreja subir também. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Mas como é que ele vai fazer isso? Como é que ele vai fazer isso? Meus irmãos, ter comunhão com o Espírito Santo é ter comunhão com o Pai. Ter comunhão com o Espírito Santo é ter comunhão com Jesus. Ter comunhão com o Espírito Santo é eu ter comunhão com os irmãos, terem comunhão uns com os outros. Andarmos em amor, suportando uns aos outros. Ter comunhão com o Espírito Santo é andar em Espírito e não cumprir os desejos da carne. Se nós lermos, por exemplo, em 2 Coríntios 13, 2 Coríntios 13, ali o apóstolo Paulo, ele estava falando para a igreja dos Coríntios. E ele termina sempre com os ensinos dele. E ele diz assim, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com quantos? Todos vós. Comunhão do Espírito Santo. É esta comunhão que nós temos, nós não podemos passar sem esta comunhão.
esta intimidade. Não podemos. Como casal, se nós não tivermos esta comunicação, esta intimidade, não vai resultar em nada. Da mesma maneira, se não tivermos esta comunhão, esta intimidade com o Espírito Santo, a nossa vida espiritual cai. A palavra de Deus diz, e eu já disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo fala com o crente, com a pessoa. Ouça! O Espírito Santo, meus irmãos, quer falar com a igreja e Ele vai falar com a igreja. O Espírito Santo quer falar consigo e Ele vai falar consigo. Como é que Ele vai fazer isso? Ele vai falar consigo através da palavra. Estou falando. Ele vai falar através do fruto do Espírito. Como, pastor? Não disse Jesus que nós somos como árvores que dão bons frutos? Não disse isso? Agora eu pergunto para você o seguinte. Está aqui uma boa árvore de fruto. Um pessegueiro. Vou usar apenas o exemplo. Uma ameixeira. E ela está carregadinha de fruto. Você acha que o pessegueiro e a ameixeira vão comer o fruto? O fruto é sempre para os outros. A árvore pode dar muito fruto. Uma laranjeira está carregadinha, mas ela não come uma só laranja. É tudo para os outros. Quando nós estamos o fruto do Espírito, por causa desta intimidade, é sempre para os outros, para abençoar os outros. E da mesma maneira os dons. Cada um de nós tem o seu dom. Mas eu não sei o meu dom. Tens um dom, nem que seja um só. Vocês lembram-se quando o próprio Jesus falou daquela parábola dos talentos? Ele deu a um 5, a outro deu 2 e a outro deu 1, segundo a capacidade de cada um. Deus é maravilhoso. Ele não dá mais se tu não tens capacidade para isso. Ele não dá um só àquele que tem capacidade para 5. Ele não dá 5 àquele que tem capacidade para um só. Ele dá segundo a sua capacidade. Mas diz ali, passado muito tempo, ele veio ajustar contas com eles. Não é verdade? Então, o que é que tu fizeste com o teu fruto? Oh, Senhor, eu ganhei outros tantos com aquele fruto. Abençoado és tu. E aquele que teve só um, ele diz, não, eu conhecia-te que eras homem duro, que semeias onde não e colhes onde não semeaste, e eu, atemorizado, eu escondi isto, eu nem disse a ninguém que eu tinha um dom. O que é que o Senhor disse? Malvado servo, não é verdade? Julgai-o nas trevas exteriores. Portanto, meus irmãos, Deus pode falar conosco. O Espírito Santo pode falar conosco, Cristo pode falar conosco, mas é o Espírito Santo que está hoje encarregado para ministrar, para falar, para operar. É o Espírito Santo. E nós temos que ter aquele aconchego, nós temos que chegar ali na nossa oração, no nosso tempo de oração e dizer, Espírito Santo, a palavra diz que és tu que estás falando, fala comigo. Fala, eu vou ser obediente. Fala. Eu vou fazer o que tu dizes. Vamos falar com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é Deus. Aleluia. E meus irmãos, agora o nosso tempo está correndo e eu só quero terminar com isto. O Espírito Santo foi enviado para fins, propósitos. Ele foi enviado para várias coisas. Primeiro, nós vamos ver em São João 7. São João 7, 37 a 39.
Diz ali, vejam bem. Jesus, no último dia da festa, pôs-se em pé lá no templo. E ele disse, João 7:37. No último dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. A seguir, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior, do seu ventre, correrão rios de água viva. Versículo 39 diz assim, ora, isto ele disse a respeito do Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem. Você crê? Você crê? Então, isto disse ele do Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado, ele ainda não tinha ido para o céu, ele ainda não tinha subido, ele ainda não tinha ido para o Pai. Agora veja que o Espírito Santo não foi só dado para certas pessoas ou líderes, foi dado para mim, foi dado para ti, para todos. Nós lemos isso em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 37 a 39 também nos diz assim, lá Pedro, lá no dia de Pentecostes, ele cheio do Espírito Santo, portanto ele estava a falar a verdade. Ele diz assim, e ouvindo as pessoas isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? Versículo 38 diz assim, Pedro então lhe respondeu, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro não estava a falar dele, estava a falar com a unção do Espírito Santo. E agora vejam, porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos o Senhor Deus chamar. Deixa-me perguntar, você foi chamado? Então a promessa é para você. A promessa de ser cheio do Espírito Santo. A promessa é para mim, é para si. Nunca se sinta, isso não é para mim. Não, é para nós todos. O Espírito Santo, ele é o Consolador. João 14, 16 e 17, conforme nós lemos no nosso texto desta manhã, diz ali, e quando vier, eu rogarei ao Pai. Jesus está a dizer antes dele ir para a crucificação. E eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, o ajudador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e está em vós. É o Espírito da verdade. Eu vou orar ao Pai, e Ele vos vai dar outro Consolador. Diz, nos comentários diz assim, um Consolador, um assim como eu. Ele nos ensinará todas as coisas. João 14, 26, vejam lá. Mas o ajudador, ou Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará o quê? Ele vos ensinará todas as coisas. Meus irmãos, eu não sei nada. Eu preciso de aprender muito. Mas eu só posso estar inclinado no Espírito Santo porque Ele me ensinará todas as coisas. E Ele só me vai ensinar quando eu tiver aquela comunhão, aquela intimidade com Ele. E Ele vai se abrir para mim. E vos fará lembrar de tudo quanto eu tenho dito. Vejam, Jesus falou muita coisa, ensinou muita coisa. Ele ensinou parábolas, Ele disse coisas maravilhosas. Mas nós ficamos assim, o que é que Jesus falou? E aqui diz que o Espírito Santo vos vai lembrar de tudo o que eu vos disse. Precisamos desta intimidade com Ele. Nós precisamos desta comunhão com Ele. Para Ele nos trazer a palavra que Jesus falou. O Espírito Santo, João 16, 7 a 11. Diz ali, João 16, 7 a 11. Que Jesus diz que eu vou pedir ao Pai e Ele vos
e vai mandar outro Consolador. São João 16, 7 a 11. E quando Ele vier a vós, no versículo 8, diz ali, Ele convencerá o mundo, as pessoas, do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, meus irmãos, quando tu abres a boca e estás a testemunhar para alguém, é o Espírito Santo que está a tocar naquela pessoa. Não és tu, não sou eu, é Ele, porque Ele é que convence o pecador do pecado. É Ele, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo. Para nós sermos testemunhas, nós precisamos do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo é apenas um esforço da carne. Não dá, não trabalha. São João 16, 13. Diz ali. Quando vier, porém, aquele Espírito, o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que ainda hão de vir. Duas coisas aqui que são maravilhosas. Ele vos guiará em toda a verdade. Você sabe que o mundo hoje está na mentira, no engano. E há aí uma controvérsia tão grande desse vírus, uma coisa tremenda, que uns dizem uma coisa, outros dizem outra, e nós estamos no meio. Mas se nós tivermos intimidade com o Espírito Santo, Ele nos vai guiar em toda a verdade. Porque onde o Espírito Santo guia, não há mentira, não há engano. E diz ali que Ele vos anunciará as coisas que hão de vir. Quem é que sabe o dia da manhã? Ninguém. Mas o Espírito Santo, se a gente tem esta intimidade, Ele nos vai ensinar e dizer as coisas que até hão de vir. Nós precisamos desta intimidade, desta comunhão com o Espírito Santo. Vocês sabem também, como nós lemos lá em Romanos 8, 11. E se o Espírito Santo, o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós. Então Deus está a falar e diz, se o Espírito, o meu Espírito, habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, há de vivificar também os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Isto é poderoso, meus irmãos. Isto é poderoso. Se o Espírito de Deus habita em vós, se o Espírito de Deus mora em mim, por eu ter intimidade com Ele, comunhão com Ele, diz ali que Deus vai dar vida ao teu corpo mortal pelo Espírito Santo que em ti habita. Isto é bom demais, irmãos. É bom. Já viram o Espírito Santo em nós? Eu tenho intimidade com Ele. Eu tenho qualquer coisa. E o Espírito Santo vivifica o meu corpo mortal. Porque eu tenho intimidade com Ele. Isto é o que diz a palavra ali em Romanos 8:11. O Espírito Santo, meus irmãos, diz ali em Romanos 8:16. Romanos 8:16 diz assim, o Espírito Santo, o Espírito testifica com o quê? Com o nosso Espírito. Que somos filhos de Deus. O Espírito Santo não fala na tua cabeça, não fala nas tuas mãos, nem nos teus pés. Ele fala no teu Espírito. Olha, tu és filho de Deus. Tu és uma filha de Deus. E eu quero ouvir esta voz do Espírito Santo. É uma voz mansa, meiga, suave. E nós temos que treinar a ouvir esta voz. E Deus fala lá dentro, diz ali,
que Ele testifica, Ele fala, Ele comunica com o nosso espírito. Às vezes nós dizemos, isto é a minha cabeça. Não é a tua cabeça, é a voz do Espírito Santo dentro de ti. Este Espírito Santo é tão maravilhoso que Ele intercede por nós junto do Pai. Romanos 8, 26 diz isto mesmo. Do mesmo modo também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. E quem não enfraquece? Meu Deus! Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o Espírito Santo, o mesmo Espírito, intercede por nós junto do Pai, com gemidos inexprimíveis. Ele fica gemendo ali, Pai! E Ele está intercedendo por mim e por ti. Sabem? Esta intimidade que eu estou a falar é para nosso benefício. Esta intimidade, esta comunhão é para nossa bênção. É para nós sermos vitoriosos. É para nós andarmos na verdade. É para termos vida abundante. É para nós sermos luz. É para sermos o sal. É para sermos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. É por isso que Ele habita em nós. Para nós trazermos glória para Deus. A palavra do Senhor diz assim, e eu termino com isto. E em tudo o que fizermos, fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus. Não é para a glória do homem, não é para a minha glória, mas para a glória do Pai. Vamos baixar nossas cabeças. Pai Santo, nós amamos o Espírito Santo. Aleluia. Não podemos viver sem Ele, Senhor. Ele é a vida. Ele é vida, Senhor. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Falem línguas, falem línguas. Falem línguas, falem línguas. Aleluia. Senhor, Tu que habitas em nós, Tu vivificas os nossos corpos mortais, Senhor. Tu nos ensinas, Senhor, tudo, Senhor. Tu nos guias em toda a verdade, Espírito Santo. Oh, Deus maravilhoso, obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, por teres enviado o Espírito Santo para morar em nós, para não estar só conosco, mas para estar dentro de nós, Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Para nos ensinar todas as coisas e nos guiar em toda a verdade, Senhor. O mundo está na mentira, está no caos. Senhor, nós estamos quase a escorregar para aqui e para ali, mas Tu, Senhor, pelo Espírito Santo, nos guias em toda a verdade. Pai Santo, obrigada. Espírito Santo, cai sobre todos os meus irmãos aqui. Enche cada vida, enche cada irmão, enche cada irmã, Senhor, para nós termos esta convivência contigo, esta intimidade contigo, para glorificar o Pai, para exaltar o nome do Senhor e para trazermos glória. Aleluia, 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 Senhor. Espírito Santo, enche cada vida, meu Deus. Toca, Senhor, renova, reaviva, Senhor, cada irmão, cada irmã, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós não podemos viver sem Ti, Espírito Santo. Não podemos. Mas contigo, Senhor, nós trazemos glória para o Pai. Em nome de Jesus eu oro para que cada um seja cheio com o Espírito Santo, cheio com a Tua presença, cheio com a Tua graça, cheio desta comunhão, cheio desta intimidade com o Espírito Santo de Deus. Agora, Senhor, que temos terminado, despede-nos com a Tua paz, com a Tua graça, com esta comunhão com o Espírito Santo. Desde agora e para sempre. E todos dizem amém, amém e amém.
Meus queridos irmãos, Deus vos abençoe. Vir só a sua cadeira ao contrário, por favor, e vamos sair por este lado. Que Deus vos abençoe, uma semana maravilhosa. Amém, amém. Só para dizer também que o funeral do nosso irmão pastor Águedo é na terça-feira, às 10 da manhã, na Assembleia de Deus em La Rochelle. Ok? Obrigados.